Amém. Glórias a Deus. Quem está feliz com o Senhor, dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Ninguém explica a Deus, não é mesmo? Esse louvor fala muito ao meu coração e realmente reflete na intimidade que eu tenho com Deus, nas conversas que eu tenho com Deus, quando eu vejo que o nosso Deus é inexplicável. O nosso Deus, Ele é bom demais, amém? E às vezes eu fico conversando com Deus, eu me pego conversando com Deus e eu falo assim: Deus, como eu queria ser mais misericordioso como Tu és. Como eu queria ser bom como Tu és. E a nossa tarefa aqui nessa terra é a cada dia mais nos parecermos com Jesus, amém? A cada dia mais nos tornarmos sim bondosos, nos tornarmos sim misericordiosos, nos tornarmos a cada dia mais parecido com Jesus. É difícil, não é? Mas ninguém disse que ia ser fácil, não é verdade? Então, quando eu ouço esse louvor, ninguém explica a Deus. Quando algo acontece conosco, a nossa vontade muitas vezes é tomar uma determinada atitude, mas quando nós falhamos com Deus, parece que Deus toma uma atitude totalmente diferente, que é nos perdoar. O ar-condicionado, ele tá ligado, esquentou um pouquinho. Alguém pode ver? Deu uma esquentada, não sei se foi o vento que jogou para cá. Deu uma esquentada. Amém? E o título da mensagem dessa manhã é Como Vencer em Meio a uma Grande Crise. Quem nesse ano que se findou passou por uma grande crise? Quem nesse ano que passou agora, passou por uma crise em sua vida? Amém? Vejo aqui que bastante pessoas passaram por uma crise, não é verdade? Mas o interessante é que os momentos de luta na Bíblia, os momentos de crise, os momentos de dificuldade, eles servem para anteceder uma grande vitória. Não há vitória sem luta. E nós vamos saber hoje, estudando acerca de um grande homem de Deus, como vencer em meio a uma grande crise. Amém? Glória a Deus. Abram vossas Bíblias no livro de Josué, no seu capítulo 1. Josué, no seu capítulo 1. Certo é que o ano agora começa. E com esse ano começam novos desafios. Atravessar desertos, enfrentar lutas, tentações, batalhas e perigos. Esse ano se findou e muitas lutas enfrentamos. Mas esse ano que se inicia não vai ser diferente. Mas vai ser um ano diferente sim para as nossas vidas. Porque esse ano é um ano de vitória. Amém? Quem crê nisso, dê um glória a Deus bem alto. Esse ano é um ano de vitória. É um ano de mudanças. É um ano que antecedeu um ano de muita luta. Sucedeu um ano de muita luta. Mas que em meio a tantas lutas, Deus vem nos preparando para uma grande vitória. Amém? Aqueles que acharam, peço que se coloquem de pé. Josué, capítulo 1, versículo 1. Aqueles que assim puderem. Quem não puder pode permanecer sentado. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, depois da morte de Moisés. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai amado, Pai bendito, eis aqui a Tua santa, rica e poderosa palavra, Senhor. A Tua palavra que separa a junta de medulas, alma de espírito, Senhor, que nos traz o verdadeiro discernimento, Senhor. Deus Todo-Poderoso, te clamamos nesta manhã. Vem com Teu Espírito Santo tocar em cada vida aqui, Deus. Fala no mais profundo, no particular, Senhor. Aquilo que o Teu filho, a Tua filha, Senhor, veio ter como resposta nesta manhã, Senhor. Fala conosco, Senhor, e usa-me, Deus, mais esta manhã como Teu instrumento, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar a todos. O interessante é que o livro de Josué, ele já começa de uma forma emblemática. Ele já começa dizendo, sucedeu depois da morte de Moisés. O livro de Josué, ele já inicia com uma grande crise. O livro de Josué inicia com a maior crise
que o povo de Deus teve desde que saiu do Egito. Até então, o povo passou por muitas lutas. O povo viu o exército de Faraó atrás deles. Mas eles tinham quem? Moisés. E Moisés estendeu o cajado. Não posso esticar muito, que deu um jeito no vôlei, mas glória a Deus. Moisés estendeu o cajado. E o que aconteceu? O mar se abriu. Muitas foram as lutas que o povo de Deus enfrentou, mas a todo tempo Moisés estava lá. E o interessante dessa grande crise, que acontece muitas vezes em nossas vidas, quando nós perdemos aquilo que parece que é o que vai nos dar a vitória, pensamos que não vamos mais vencer. Você de repente chegou aqui nesta manhã e algo aconteceu em sua vida, que algo mudou. E você estava vendo que a vitória podia chegar. E de repente nesse momento você está pensando, agora não tem mais jeito. Agora está instalada a crise. De repente você estava esperando uma grande promoção no seu trabalho. E a crise veio e você ficou desempregado. De repente você estava almejando algo diferente na sua vida. E eis que se instaurou uma grande crise. E tudo mudou. Mas saibam de uma coisa. Em meio a essa grande crise, Deus continua agindo. Amém? Glória a Deus. O primeiro tópico que eu separei aqui é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Primeiro ponto, Moisés está morto. A crise está instaurada. Moisés está morto. O que Moisés lembra? Moisés lembra a promessa. Deus fez uma promessa para o povo de Deus. Deus fez uma promessa de que o povo herdaria a terra prometida. E quando o povo olha para Moisés, ele olhava para Moisés e falava assim, nós confiamos nele porque ele vai nos levar até a terra prometida. Moisés, para o povo de Deus, era o elo entre o deserto e a terra prometida. E de repente, Moisés morre. Meu amado, minha amada, eu não sei o que morreu em sua vida, mas você saiba de uma coisa, Deus vai levantar algo novo. Amém? Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo muito melhor do que você pediu ou pensou. De repente você está pensando, agora não tem mais jeito. Algo acabou em minha vida que eu não vou conseguir conquistar aquilo que Deus havia me prometido. Muitas pessoas falam, Deus, e agora a minha promessa, Deus? Mas há um segundo tópico. Moisés está morto, mas Deus continua no trono. Moisés está morto, mas Deus continua sendo Deus. A crise está instaurada, mas Deus continua sendo Deus. Mas eu perdi isso, pastor. Mas Deus continua sendo Deus. Deus ainda está no trono. Ele não saiu de lá. As circunstâncias mudaram. As situações mudaram, mas Deus continua no trono. Saiba de uma coisa, independente da situação, Deus continua sendo Deus. Pastor, mas é muito difícil. Eu não consigo visualizar. Meu amado, Deus te chamou aqui não é para você ver, é para você crer. É para você crer. É o que você crê que move a montanha. É a tua fé. Não é o que você está vendo. Porque tudo que você está vendo é a montanha. Tudo que eles viam era o Jordão. Era o mar. Eles só conseguiam ver o mar na frente deles. E quem abriu o mar? Moisés. Moisés estava onde? Morto. E agora? E agora? O que fazer? O que fazer quando as circunstâncias mudam? O que fazer quando as coisas saem do nosso controle natural?
Meu amado, minha amada, as coisas podem ter saído do seu controle. As coisas podem ter saído dos seus planos. Mas elas continuam no controle de Deus. E elas continuam nos planos de Deus. Amém? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Terceiro ponto. Moisés está morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida. Moisés está morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão. Saiba de uma coisa, as circunstâncias elas podem estar difíceis, as situações podem estar difíceis em suas vidas, mas nós precisamos cruzar o Jordão. Precisamos tomar uma atitude, precisamos sair da nossa zona de conforto, precisamos seguir em frente. Mas eu não tenho forças, pastor, mas continua, porque Deus vai te abençoar. Deus chamou o povo. Leia comigo. Capítulo 1, versículo 1, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Para quê? Moisés está morto, sim. Mas não devemos olhar para as crises. Devemos olhar o que há do outro lado do Jordão. Você já viu o que há do outro lado do Jordão? O que tem do outro lado do Jordão? A minha, a sua, a nossa promessa. Aquilo que Deus nos prometeu. Aquilo que Deus fala se refere que é muito mais do que pedimos ou pensamos. Moisés está morto. Mas Deus já preparou um milagre. Deus já tem um milagre para as nossas vidas, amém? Mas o que precisamos fazer? Cruzar o Jordão. Saia do lugar onde você está e vá para onde Deus quer que você vá. Amém? Glória a Deus. Outro ponto. Precisamos sair do deserto e partir para novos desafios. O povo estava no deserto há muito tempo. O povo já estava se acostumando com o deserto. Mas deserto é lugar de passagem, não lugar de moradia. Deserto não é lugar para morar, deserto é lugar de passagem. Há pessoas aqui nesta manhã que estão se acostumando com a crise. Há pessoas aqui nesta manhã que estão se acostumando com o mínimo de Deus para suas vidas. Quando na verdade Deus tem muito mais para você, meu amado, minha amada. É hora de enfrentar novos desafios, sim. É hora de seguir em frente e deixar o medo de lado. O medo do novo. O medo daquilo que você ainda não conhece. Eles não sabiam exatamente o que enfrentar do outro lado. Os espias haviam visto, sim, que haviam homens grandes, fortes, fortificações. Sabiam, eles tinham visto. Mas eles não sabiam como eles lutavam. Eles não sabiam como vencer. De repente você está aqui nessa manhã e está falando: Deus, eu não sei como vencer. Me dá uma estratégia, Senhor. E a primeira estratégia que Deus está te dando nessa manhã: saia do seu lugar e atravesse o Jordão. Saia do seu lugar e comece a tomar posse da terra prometida que Deus tem para você. Saia do seu lugar, saia da sua zona de conforto. Pastor, eu estou desempregado. Pastor, a crise está instaurada. Tem gente que, olha, a crise está tão difícil, há tanto tempo, que tem gente que está desistindo já de entregar currículo. Não. É para continuar, é para perseverar, meu amado, minha amada. E Deus vai abrir aquela porta. Ele não vai abrir qualquer porta, não. Ele está preparando a melhor porta para você. Amém? Deus tem o melhor para a tua vida.
Mas há tantos anos eu espero pela conversão do meu familiar. Não desiste, porque Deus é contigo. Ele está preparando essa conversão em nome de Jesus, amém? Pastor, mas são tantos anos. Meu amado, a vitória vai ser muito grande. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Esse meu sonho, esse projeto que você tem. Saiba de uma coisa. Por mais que esteja demorando, por mais que você esteja vendo um rio na frente dele, Deus mandou você seguir em frente. Não foi Josué que falou, foi Deus que falou. Deus disse, versículo 2, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão. Se Deus mandou você seguir em frente, é para você seguir em frente, porque Ele está contigo, amém? Glória a Deus, Deus é contigo. Se Deus é contigo, quem será contra você? O Jordão precisa ser atravessado. Verdade é que há um mar de dificuldades que se encontram do outro lado. Há um mar de dificuldades que se encontram impedindo você de atravessar para o outro lado. Não vou dizer para você que vai ser fácil. Não vou dizer para você que simplesmente vai ser um estalar de dedos e a promessa vai estar entregue, não. Mas eu posso dizer para você que você tem um Deus que te guarda, que te livra, que te sustenta e vai te dar a vitória em cada batalha. Pastor, mas eu acho que vão ser muitas batalhas. Vão, meu amado. Bom, o milagre que você tem pedido a Deus é grande, então vão ser muitas lutas. Mas Deus vai te dar vitória em cada uma delas. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Do outro lado, haviam cidades fortificadas. Mas elas precisavam ser conquistadas. Amém? Continua. Versículo 2 diz assim, Moisés, meu servo, é? Moisés, meu servo, é? Dispõe-te agora. Quando é o tempo de Deus para a tua vida? Quando é o tempo de Deus para a tua vida? É agora. Pastor, eu vou esperar um pouco mais para seguir meu ministério. Pastor, eu vou esperar um pouco mais para ir em direção ao meu sonho. Pastor, eu vou esperar um pouco mais. Dispõe-te agora. É agora, meu amado. Começa a tomar. Qual é o seu sonho? O meu sonho é me formar em tal faculdade. Então se inscreve logo nessa faculdade, vai fazer o vestibular. O tempo é agora. O meu sonho é trabalhar em tal empresa. Então envia o currículo agora. O tempo é agora. O meu sonho é ter um negócio próprio. Meu amado, começa a juntar dinheiro agora. Pastor, meu sonho é ser pastor. Começa a se esmerar na palavra de Deus, a ler cada vez mais. Agora. O tempo é agora. O que Deus tem para você é agora. Devemos sair da nossa posição de paralisia. Muitas foram as lutas no ano passado. Eu ouvi muitos testemunhos de pessoas que tiveram grandes lutas no ano passado. Eu fui um que tive. Talvez uma das maiores lutas eu tive ano passado. Mas eu posso dizer que em cada uma delas, Deus foi dando vitória. Deus vai dar vitória na vida de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Continua. O tempo de agir é agora. Terceiro ponto. A vitória vem de Deus, mas nós que devemos atravessar o Jordão. Há muitas pessoas que se apegam ao fato de que Deus vai fazer o milagre. E Deus vai fazer o milagre, amém? Mas o que cabe a Deus fazer, Ele vai fazer. Você pode ter certeza. Mas o que cabe a você fazer, Ele não vai fazer por você. Há pessoas que esperam que Deus faça tudo por elas. Eu conhecia um irmãozinho,
uma bênção. Pregava o evangelho e tudo, mas quando se tratava de emprego, ele falava assim: estou esperando em Deus. Está enviando currículo? Não, estou esperando em Deus. Você está botando currículo aonde, meu irmão? Estou esperando em Deus. Meu amado, você está esperando de Deus, você não está esperando em Deus. O que cabe a você fazer, você tem que fazer. Ah, pastor, mas eu acho que esse emprego aqui é muito bom. Olha, eu vejo isso, eu ouço isso direto. Olha, esse daqui é muito bom. Olha, esse aqui é o meu sonho. Mas não vou nem me candidatar, que esse aqui não dá para mim, não. Eu ouço isso direto. Não é o seu sonho? E Deus vai realizar como? Se você não se candidatar à vaga, meu amado. Não, meu sonho... Olha, meu sonho é aquele apartamento. Eu já contei aqui o testemunho do nosso sonho, nosso apartamento. Mas se você não for entrar lá na internet para ver se abaixou o preço, se algo mudou, não vai mudar nada. Se você não for lá no dono, não negociar o valor, nada vai mudar. Porque o que cabe a você fazer, Deus não vai fazer por você. Amém? Ele podia fazer? Podia. Mas essa não é a lógica de Deus. Deus faz milagre. Amém? Quando você não pode mais, aí Deus entra em cena. Mas aquilo que cabe a você fazer, você tem que fazer. Tem gente que quer atravessar o Jordão, mas não quer dar nem um passo. E aí Deus falou para o povo lá atrás: por que clamas mande ao povo que marche. O povo já sabia como é que era. O povo já tinha experiência. Por que clamas a mim? Mande ao povo que... O que Deus estava falando? Eu já preparei o milagre, meu amado, minha amada. O milagre já está preparado para você. Deus falou a Moisés e ao povo: mande ao povo que marche. Chegou a hora de você marchar. Chegou a hora de você sair da sua zona de conforto. Chegou a hora de você ir direto no projeto que você tem, que Deus tem para a tua vida. Amém? É hora de mudarmos nossas atitudes. É hora de acabar com o mimimi. É hora de acabar com aquele pensamento de: eu sou coitadinho, eu não consigo, eu isso, eu aquilo. Meu amado, minha amada, você é a menina dos olhos de Deus, amém? Deus está preparando tudo a teu favor, mas pelo amor de Deus, sai desse lugar e vai para onde Deus mandou você ir. Deus tem sonhos para realizar na tua vida, mas Ele não vai fazer enquanto você não sair do seu lugar. Amém? Entre a promessa e a terra prometida há um Jordão. Deus nunca disse que ia ser fácil. Nunca disse. Pastor, está muito difícil, eu vou parar. Quantas pessoas começam, mas não terminam? Quantas pessoas começam, mas não terminam algo? É o que nós mais vemos. Eu falo isso porque eu tenho um projeto para a minha vida de um dia voltar ao curso de inglês. Foi uma coisa que eu comecei, mas não terminei. Pensa agora naquele projeto que você tinha, que você começou, mas não terminou. Aquele sonho que você tinha, que você começou, mas você paralisou. Deus quer reviver os nossos sonhos nessa manhã. Amém? Deus quer trazer de volta os nossos sonhos, os nossos projetos. Deus nunca disse que ia ser fácil. Deus nunca disse que ia ser fácil. Se alguém um dia, seja lá onde for, num púlpito ou algo assim, disse para você que ia ser fácil, meu irmão, ilusão é doença, desilusão é cura, como diz o pastor Gama. Então, seja desiludido nesta manhã. Não vai ser fácil, mas do outro lado tem vitória para a tua vida. Amém, meu amado, minha amada? Deus tem vitória para a sua vida. Pastor, está difícil, eu não estou aguentando mais. A Bíblia diz: não resisti, porque não resisti até o sangue.
Pastor, mas quando é o sangue? Só Deus sabe. Sangue é quando você pensar que não está aguentando mais. Mas Deus fala, resiste mais um pouco, aguenta mais um pouco. Porque eu sou contigo e eu vou te dar a vitória. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos saber que a vitória vem de Deus e não da nossa força. Outro ponto que Deus quer falar conosco. Versículo 2 diz assim, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu este povo. E a terra que eu dou. Quem deu? Deus. Meu amado, minha amada, você vai sair do seu lugar. Você vai enfrentar lutas. Você vai enfrentar dificuldades. Mas quem te dá a vitória é Deus. Primeiro ponto. Soberba. Nunca permita que a soberba entre em seu coração. Não foi você. Foi Deus. Não foi o seu braço. Foi o braço forte de Deus. É Ele que já te deu a vitória. Pastor, ainda não recebi a vitória. Não no mundo no natural, mas no espiritual, Deus já te deu a vitória. Amém? É o braço forte do Senhor que fez isso. Não deixe a soberba entrar no seu coração, porque eu sou capaz, porque eu faço. Meu amado, Deus vai te dar a vitória. Amém? Você só tem que ser fiel. Você só tem que perseverar. Você só tem que lutar. Mas quem te dá a vitória é Deus. Amém? Glória a Deus. Em contraponto, há aquelas pessoas que acham que não vão conseguir. Por quê? Porque confiam no próprio braço. Mas eu não sou capaz. Eu não vou conseguir. Eu não tenho força, pastor. Você não tem, meu amado. Quem tem é Deus. Ele só mandou você sair do lugar e atravessar o Jordão. Quem vai abrir esse Jordão é Deus, amém? As águas são muito fortes, pastor. Tem muita onda. Muita correnteza. Meu amado, quem abre o mar é Deus, amém? Sai do lugar e vai. Confia que Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Precisamos confiar no braço forte de Deus. Josué, capítulo 1, versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Para aqui. Primeiro ponto, precisamos discernir a visão de Deus para nossas vidas. Deus tem uma visão para as nossas vidas. Josué, ele recebe uma visão de Deus. Primeiro, ele recebe o que fazer. Ele recebe onde ir e quem levar. Primeiro, Deus fala, o que fazer? Dispõe-te agora. Para onde ir? Passa o Jordão. Quem levar? Tu e todo o povo. Meu amado, Deus não te deixa desorientado. Deus te dá direção. Deus te dá estratégia. Aquele sonho, aquele projeto que você tem, Deus já tem te dado estratégia. Deus já tem falado contigo. Aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Faz o seguinte, anota. Quando Deus fala comigo, minha esposa que sabe, eu vou lá e começo a anotar as coisas. Deus começa a falar comigo, eu começo a anotar as coisas, porque eu esqueço depois. Ela sabe. Então eu anoto tudo. Deus vai falando, olha, você tem que fazer isso desse jeito. Você tem que fazer isso desse jeito. Deus tem nos dado estratégia.
Há pessoas aqui que não conseguem atravessar o Jordão porque não estão escutando o que Deus está falando com elas. Mas será que é Deus mesmo? Será que esse projeto, esse sonho é de Deus? Para pensar, reflete. Será que Jesus falaria para eu fazer isso? É correto? Então é de Deus. Amém? Deus tem falado com vidas aqui nessa manhã. Deus tem dado sonhos. Deus tem dado projetos. Deus tem grandes projetos para pessoas aqui nessa manhã. Amém? Mas Deus quer que você siga as instruções. Deus deu as instruções para Josué. Como? Como eu faço, pastor, para ter a instrução de Deus? Vai orar, meu amado. Vai orar. Vai conversar com Deus. E Deus vai te dar as instruções. Amém? Deus vai te instruir. Deus vai te dizer como seguir, para onde ir, como diz aqui, ó. O que fazer, onde ir e quem levar. Ele vai te dar cada uma das instruções do projeto que Ele tem para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Deus não nos deixa confuso. Deus não nos deixa desamparado. Qual o propósito de Deus para a nossa vida? Qual o propósito de Deus para a tua vida? Você já sabe? Qual o propósito de Deus para a tua vida? Ou quais são os propósitos de Deus para a tua vida? Porque Deus pode ter vários propósitos, amém? Para cada um Ele tem um propósito. Devemos buscar o propósito de Deus. A uns Ele chama para uma função, outros para outra. Qual o propósito? Devemos orar ao Senhor e buscar entender qual o propósito de Deus. Josué, ele tinha um propósito. Moisés tinha um propósito e Josué tinha outro. O povo confundiu o propósito de Moisés com o propósito de Josué. Qual era o propósito de Moisés? Levar o povo até a terra prometida? Não. O propósito de Moisés era ensinar o povo. Ensinar o quê? Ensinar o povo acerca de Deus. Ensinar o povo a adorar a Deus. Que isso, pastor? Ele ensinava a adorar? Exatamente. O povo não sabia como deveria adorar a Deus. O povo não sabia como seguir a Deus. Mas o propósito de Josué era outro. O propósito de Josué era único. Levar o povo até a terra prometida. Esse era o grande propósito da vida de Josué. Conduzir o povo até a terra prometida. Deus tem um projeto para a tua vida. Há pessoas que vão dizer que quem deveria ter esse projeto é outro. Quem deveria estar nesse lugar é outro. Muitos disseram que quem tinha que nos conduzir até a terra prometida era Moisés. Mas Josué sabia. Josué tinha certeza daquilo que Deus tinha para a vida dele. Tenha certeza daquilo que Deus tem para a tua vida, amém? E o que Deus tem para a tua vida é grande sim. As pessoas vão ficar confundidas. As pessoas não vão entender o tamanho do projeto que Deus tem para a tua vida. Mas é para você, não é para o outro. Amém? Glória a Deus. E você tem essa certeza na tua vida. Não deixe nada te abalar. Não deixe nenhuma palavra contrária mudar isso na tua vida. Eu falo isso porque nesse crescer espiritual, nessa mudança ministerial na minha vida, eu passei por algumas lutas assim tremendas. E quando eu fiz escola de líderes, quando eu me inscrevi para a escola de líderes, tem alguns irmãos aqui que fizeram, sabem muito bem, fizeram até comigo, eu não sabia exatamente qual era o meu chamado. Eu sabia que o meu pastor mandou eu me inscrever e eu fiz conforme ele mandou. Porque uma coisa eu aprendi desde que eu me converti. Obedecer. Então eu me inscrevi. Não sabia realmente, minha esposa não sabia qual era o meu chamado. E na escola de líderes, falando com Deus, num determinado momento da escola de líderes, Deus me revelou que o meu chamado era pastorear. Mas quando eu terminei a escola de líderes, fui para o CFM,
que é o curso de formação ministerial para pastor. Ao chegar lá, me deparei com uma situação muito crítica, onde um determinado professor, ao fazer uma pergunta, eu fiquei em uma saia justa, modo de dizer. Fiquei em uma situação complicada, porque ele perguntou, ele, ao momento que ele falava, aqui é um curso muito sério, e ele tentava explicar, e todo mundo estava entendendo, aqui não pode chegar qualquer um, aqui as pessoas que chegam nesse curso, elas já têm que estar preparadas, e elas, aqui para serem mais moldadas. Por exemplo, tem alguém aqui que tem menos de 5 anos de igreja? Só eu levantei a mão. Já viu, né? E aí, eu não podia mentir, e eu estava logo na frente. E eu levantei a mão. E ele disse, seu pastor deve estar de brincadeira. Como pode você estar aqui com menos de 5 anos de igreja? Você não está preparado para estar aqui. E durante uma aula inteira, ele ficou falando sobre isso, acabou a aula. E as pessoas olhavam para mim pensando assim, ele vai sair da sala. E todo mundo ficou esperando eu sair da sala. Mas eu tinha certeza do meu chamado, meu amado. Tenha certeza do seu chamado. Quando terminou a aula, ele foi orar. Antes de encerrar, ele mandou todo mundo ficar dentro da sala e ele falou assim, o Espírito Santo falou comigo e disse que você era para estar aqui sim, que você é uma exceção. Meu amado, você é uma exceção. Não importa o que as pessoas disserem para você. Ah, você não é capaz, você não pode, você não está preparado para chegar onde você chegou. Sabe de uma coisa, você é uma exceção. Porque Deus é que te prepara, Deus é que te capacita. E foi Deus que te colocou ali. Amém? Mas você tem que crer nisso, porque vão chegar os momentos de luta, vão chegar os momentos de dúvida. Josué tinha certeza do chamado dele. Deus havia chamado Josué para conduzir o povo até a terra prometida. Amém? Deus tem projeto para a tua vida. E é para você, não é para outro. Amém? Se agarre naquilo que Deus te chamou para fazer. Glória a Deus. E continua. Capítulo 1, versículo de número 6. Diz assim. Ser forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Pule para o versículo 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus está falando para você ter bom ânimo, ser forte, ser corajoso. Quantas vezes Deus falou para Josué, Josué, tenha ânimo, seja forte, seja corajoso. Será que Josué não era corajoso, gente? Josué era capitão de guerra, era general do exército de Moisés. Será que ele não era um homem corajoso? Josué muitas vezes foi à frente. Josué era um dos maiores guerreiros que Moisés tinha. Será que ele não era corajoso? De repente você chegou aqui e está falando, eu sou corajoso, pastor. Mas tem sempre aquele ponto, aquela parte na sua vida, que você perde a coragem. Ah, pastor, sou muito corajoso. Mas quando chega na minha vida financeira, olha, eu perco o chão. Eu perco o chão. É difícil confiar em Deus. Não é assim? Cada um tem sua área, né? Cada um tem a área da sua vida. Mas Deus está falando para você nessa manhã. Ser forte e corajoso. As batalhas vão ser grandes. Porque Ele falou novamente, ser forte e muito corajoso. Não desanime. Ser forte, corajoso. Deus tem uma grande vitória para você. Mas o interessante é que Deus não se agrada do desânimo.
o desânimo, ele pode te impedir de receber a promessa. Quantas vezes o povo de Deus demonstra no deserto um certo desânimo? Quantas vezes o povo de Deus disse para Moisés assim: era melhor termos ficado no Egito do que morrer nesse deserto? Isso agradou a Deus? Deus não se agrada do desânimo. Amém, igreja? Amém? Ah, pastor, mas é difícil ficar animado o tempo todo. Mas Deus está falando para você. Se anima, é agora. Se anima em mim, se anima em Deus. Porque quem vai fazer o milagre sou eu. Eu que estou te prometendo, amém? Sou eu que vou mudar essa situação na tua vida. É Deus, não sou eu, amém? Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 7. Tão somente, ser forte, muito corajoso, para que tenhas cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e serás bem? E serás bem? Sucedido. Primeiro ponto. Deus fala para você meditar na palavra. Deus não gosta de achismo. Tem gente que prefere ver vídeo no YouTube do que ler a palavra de Deus. Não, porque o pregador tal teve uma revelação. Vai ver um revelamento, né? Que dizem no popular. Misericórdia, meu amado, minha amada. Palavra, sem achismo. Palavra de Deus, amém? Devemos buscar a cada dia. Deus fala, olha, não cesse de ler as palavras deste livro. Que livro? A Bíblia. Deus está falando conosco nessa manhã. Não podemos cessar de ler a palavra de Deus. É em tempo e fora de tempo. O tempo inteiro lendo a palavra de Deus. Mas o interessante é que, eu quero já chamar os irmãos de louvor, ele nos dá um passo a passo para a vitória. Interessante que ele diz assim, versículo 8. Não cesses de falar. Não cesses de falar deste livro. Antes medita nele dia e noite. Primeiro ponto. Meditar. Vamos meditar como? De dia e noite. Primeiro segredo para obter a vitória. Meditar na palavra de Deus. De dia e... Pastor, não é só no culto, domingo de manhã? Não, meu amado. De dia e noite. Tem que meditar na palavra. De dia e noite. É fácil? Não. E os contratempos do dia a dia? Mas Deus está falando, esforça-te, ser forte e muito corajoso. Deus está falando para você se esforçar. Amém? E Deus vai te abençoar. Mas continua. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. O que devemos fazer? Como? Não desviar nem para a direita nem para a esquerda. É o segundo segredo. Primeiro, medita na palavra. De dia e noite. Agora Deus está falando, olha, vai ter momentos em que você vai tender a se desviar para um lado ou para o outro. Mas Deus está falando, olha, não se desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Deus está falando, olha, segue firme. Ser forte e muito corajoso, mas não te desvia do caminho que eu te ordeno.
não te desvia do caminho do Senhor. Pastor, mas eu só uma concessãozinha aqui. Não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Glória a Deus. Versículo 8. Não cesses de falar. Falar. De que forma devemos falar da palavra de Deus, como foi dito hoje na EBD? Sem cessar. Devemos falar da palavra de Deus sem cessar. Seja com palavras, ou devemos falar com nossas atitudes, como foi ministrado na EBD por essa manhã. As suas atitudes vão falar mais do que as suas palavras. Eu ouvi uma vez um certo pregador, estava contando a história que houve na igreja dele. E ele disse que havia um pastor que pregava muito bem. E havia um outro pastor que era um exemplo. E um dia esse outro pastor, depois de ouvir muita pregação, ele não se controlou. Não aconselho a fazer isso não, amém, amado? E ele se levantou, foi até ele e falou assim: não consigo ouvir as tuas palavras, porque o seu testemunho está gritando no meu ouvido, o seu mau testemunho. Então, meu amado, minha amada, em primeiro lugar, testemunho, porque eles vão falar melhor do que qualquer palavra. Não adianta querermos falar da palavra de Deus se não dermos bom testemunho. Amém? Glória a Deus. Versículo 8. E agora nós vemos o resultado. Deus nos fala qual é o resultado. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então, farás o teu caminho e serás... Se coloque de pé, igreja. O resultado da obediência a Deus, o resultado de seguir aquilo que Deus está mandando. Porque quando você atravessar esse Jordão, essas lutas que vão te fazer crescer, que vão te preparar para aquilo que Deus tem do outro lado, saiba de uma coisa: o resultado são dois: sucesso e prosperidade. Saiba de uma coisa, meu amado, minha amada: prosperidade não é riqueza, riqueza é dom. Amém? Prosperidade está envolvida em cada área de nossas vidas. Devemos querer ter um casamento próspero. Devemos querer ter uma família próspera. Uma família que segue firme na casa de Deus. Devemos sim querer ser prósperos financeiramente. Devemos sim querer ter até mais do que precisamos. Não quer dizer que você vai ser rico, meu amado. Há pessoas ricas que não conseguem ter aquilo que elas em sua mente precisam. Há pessoas que têm a situação financeira bem aquém e tem muito mais do que ela precisa. Isso é prosperidade. Prosperidade é Deus te dar aquilo muito mais do que você precisa. E Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, amém? Em meio a uma grande crise, Deus nos ensinou nessa manhã como obter o sucesso, como vencer em meio a uma grande crise. Devemos atravessar esse Jordão nessa manhã, amém? Deus nos convida para atravessarmos um Jordão. Enquanto vamos estar louvando aqui, você que nesse 2018 quer trazer de volta aquele seu projeto, aquele seu sonho, quer realizar, você que precisa de um milagre, você que está passando sim por uma grande crise, quer receber sim uma bênção do Senhor, e aqui é o lugar onde Deus fala, mas é um lugar também onde Deus faz. Amém? Você vai sair do seu lugar, vem aqui à frente, e os diáconos e obreiros estarão orando por cada um de vocês.
Amém? Vamos louvar. Eu tenho a marca da promessa. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Louve, igreja! Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar? Ninguém vai apagar O selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Sempre chegará a sua vez, igreja! Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Pai amado, Pai bendito, toma aqui os teus filhos, Senhor. Os teus filhos que obedeceram a tua voz, Senhor. Os teus filhos que estão prontos para atravessar o Jordão, Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, abre, Senhor, abre esse rio, Senhor. Abre esse Jordão, Deus. E faz o teu filho e a tua filha passar, Senhor. Ó Deus, te clamamos nesta manhã. Dai-nos, Senhor, a nossa terra prometida, Senhor. Dai-nos, Senhor, a nossa promessa nesta manhã, Deus. Declaramos agora, nesta manhã, Senhor, prosperidade e sucesso, Senhor, sobre o teu povo, Senhor. Declaramos agora, nesta manhã, Senhor, aquele sonho, aquele projeto, Senhor, revivendo, renascendo, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, toma os teus filhos, Senhor. Dá intrepidez, Senhor. Tira toda dúvida, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, toca no coração de cada um, Senhor. Ser forte, corajoso. Ó Deus, como queremos ser, como Josué, fortes e corajosos, Senhor. Sabemos que muitas vezes, ó Deus, as nossas forças, elas vão desfalecendo, Deus. Mas nós sabemos que Tu traz o renovo em nossa vida, Senhor. Ó Deus, renova a força dos Teus filhos, Senhor. Faz milagre, Deus. Faz milagre.
Converte familiares nesse 2018. Deus, dá sonhos, Senhor. Projetos, ó Deus. Empreendimentos. Deus, aquele negócio próprio, Senhor. Abre portas, ó Deus. Ó Deus, aquele emprego, abre portas, Senhor. Deus, uma vida financeira próspera. Ó Deus, a conversão daquele filho, daquele familiar, daquele parente. Ó Deus Todo-Poderoso, renova a saúde dos teus filhos, Senhor. Restaura, Senhor. Toca da planta dos pés à cabeça, Senhor. Faz tudo novo, ó Deus. Arassure canderelabás. Oh Deus Todo-Poderoso, todos os olhos fechados. Se há alguém aqui nessa manhã, que quer retornar para os caminhos do Senhor, que por algum momento se desviou de sua presença, que em meio às lutas, em meio às correntezas do Jordão, enfraqueceu na fé, perdeu um pouco da coragem, mas Deus te restaurou agora a coragem, Deus te restaurou agora o vigor, e Deus te deu uma nova direção. Se você quer retornar para os caminhos do Senhor, levante a sua mão bem alto. Há alguém aqui nessa manhã que quer retornar para os caminhos do Senhor? Amém. Glória a Deus. Pai amado, Pai bendito, te agradecemos, Senhor, pela tua santa, rica e poderosa palavra, Deus. Completa, Senhor, aquilo que o homem não pôde falar, Senhor. Continua a falar aos nossos corações, Senhor. Continua a nos ensinar, Senhor. Continua a nos moldar, Senhor. E nos preparar, Senhor, para a terra prometida que tu tens para nós, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor. E já cremos, Senhor. Já podemos ver a nossa vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Quem crê nisso, dê uma linda salva de palmas em nome de Jesus.